Olá para você que acompanha o canal do Suno Notícias, eu sou a Natália Gomes, editora do site Suno Notícias, e eu vim aqui comentar o fechamento da temporada de resultados do terceiro trimestre, que agora o principal já foi, só tem um ou outro balanço para sair, e a pergunta que fica é: como foi essa temporada e o que ela nos diz sobre o futuro, sobre o quarto trimestre, sobre 2022, e é isso que eu vou responder para você hoje. Bom, o terceiro trimestre de 2021 foi péssimo para o mercado, né? A gente sabe que o Ibovespa caiu 12% nesse período e depois continuou caindo e agora está derretendo, chegando às mínimas do ano. E o que está atrapalhando muito o mercado é a questão da inflação, alta de juros, preocupação em relação à crise hídrica e também sobre a questão das incertezas fiscais. Agora, quando a gente olha os resultados das empresas que foram divulgados agora, os números foram bem positivos e até chegaram a superar as expectativas dos analistas. Segundo um levantamento feito pela Economática, com mais de 290 empresas que divulgaram seus números, o lucro aumentou 125% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e chegou a 128 bilhões de reais. Se a gente exclui aí bancos, mineração e petróleo, o aumento é um pouco menor, mas também expressivo, de 77%, chegando a 100 bilhões de reais. E eu conversei com os analistas para entender melhor os números e a gente basicamente pode dividir as empresas em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem um resultado bom e bem forte das empresas que são mais ligadas ao mercado internacional. Então, nesse grupo, a gente pode colocar, por exemplo, as empresas de papel e celulose, de petróleo e também os frigoríficos que são mais voltados para o mercado externo, como, por exemplo, a JBS. Essas empresas também tiveram um aumento nos seus custos, mas não foi tão difícil repassar os preços, até porque os produtos são precificados no mercado internacional, são commodities, então a questão do custo não foi tão problemática para elas. E elas foram bem beneficiadas com a base de comparação também do terceiro TRI de 2020, que foi mais fraco, e aí agora com o aumento da vacinação e retomada da economia, né, olhando o cenário de pandemia, que melhorou, então essas empresas saíram na frente. E os bancos também foram um destaque positivo da temporada de balanço, com aumento no crédito, a inadimplência ficou controlada e as provisões mostraram uma queda. E os bancos que têm um braço de seguradora, como o Banco do Brasil e o Bradesco, mostraram também uma melhora com a queda na sinistralidade. E eu expliquei que eram dois grupos, né? O bom e o ruim, né? E o lado negativo ficou mais com quem? Com as empresas que são voltadas para o mercado doméstico, principalmente os varejistas. Segundo esse estudo da Economática que eu citei, o comércio teve o maior recuo no lucro operacional, com queda de 58%. Em seguida vieram o setor de construção, imobiliário, de transportes, de telecom e educação. E a gente viu alguns papéis sofrendo muito depois da divulgação de resultados, né? Alguns bem conhecidos, como a Magazine Luiza, a Estônia, a Natura, a Via, todos esses apanharam muito depois que soltaram seus números. Só para ter ideia, o Magazine Luiza perdeu forte valor de mercado, ele chegou a valer 165 bilhões de reais e agora está na casa dos 60 bilhões. Foi uma pancada bem grande. No caso do Magazine Luiza e da Via, a gente viu uma redução nas vendas em lojas e uma perda de margem. Isso sem falar da Via, que chamou atenção por ter uma despesa trabalhista muito grande com processos. Isso foi um caso à parte na temporada. Mas ficando mais focada na parte de consumo, a gente sabe que o grande ponto é a inflação, o IPCA está subindo bastante, o poder de compra da população está prejudicado e tudo isso faz com que o cenário para as empresas voltadas para o mercado interno não seja dos melhores, tanto para o próximo TRI quanto para 2022. Então os analistas estão preocupados com a capacidade que as empresas vão ter no próximo trimestre, que já está acontecendo, com a capacidade que elas vão ter de repassar custos, porque o consumidor não consegue absorver, né? Então a pressão inflacionária é um ponto de atenção e também o custo de capital das empresas, porque a gente sabe que as empresas da B3 elas têm dívida e o custo dessa dívida é afetado pela alta na taxa de juros. Então o mercado vai olhar com atenção como que é essa dívida das empresas, se é uma dívida indexada à inflação, à taxa de juros, tudo isso vai ficar no radar no próximo trimestre. Então, para resumir, o terceiro trimestre foi até bem positivo no geral, olhando para o setor de varejo já nem tanto, e o cenário agora daqui para frente é de bastante cautela, combinando com o que está acontecendo no mercado, com as cotações caindo e o valor de mercado das empresas despencando, principalmente essas ligadas ao consumo. Bom, espero que você tenha gostado desse overview da temporada de resultados. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não deixe de mandar um comentário pedindo qual conteúdo que você gostaria de ver aqui,
qual empresa que você gostaria de ver sendo entrevistada aqui no Suno Notícias. Obrigada e a gente se vê na próxima!